tarde, pessoal. Demorei, mas cheguei, né, gente? Ontem eu esqueci. Acredita? Eu não esqueço de Deus, não. Orei bastante. Hoje também orei muito. Hoje eu amanheci, gente, assim, eu acordei bem cedo. Eu acordei umas 6 horas da manhã para colocar umas roupas de molho, mas eu senti, assim, necessidade. Parecia que Deus queria falar alguma coisa comigo, sabe? Sabe quando você sente aquela necessidade de orar muito? Então, eu senti aquela necessidade de orar muito, de ficar em silêncio. Aí eu vim pra cá, fiquei aqui em silêncio, orando a Deus, conversando com Deus sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre os meus sentimentos, sobre o que eu fiz de errado. Tá dando aqui, ó, espinha depois de velha, 47 anos de idade. Então, assim, quando eu sinto que eu preciso ficar em silêncio, que eu preciso orar a Deus, que eu preciso, eu faço aquilo, porque parece que é uma conexão que eu tenho com Ele, assim, aquela vontade de você ficar em silêncio e só orando a Deus. Não é orar e a pessoa escutar a sua voz, é orar em silêncio, orar assim, ó, mentalmente. Então, eu senti essa necessidade muito grande. E eu espero que você também, que você tenha um pouco mais de vontade de conhecer mais de Deus, porque Deus é nossa família, Deus é nosso rei, é o único rei, é o único que tem poder de fazer todas as coisas acontecerem. Aquele seu amigo bilionário, milionário, ele não tem de jeito nenhum poder. Esse carro que você tem, que você ostenta, que você acha que é o maior carro do mundo, que é o mais bonito, que é o mais lindo, esse carro uma hora vai acabar, tudo vai acabar. Isso daí você não vai levar no caixão. Hoje nós estávamos falando sobre ostentação, né? Quantas pessoas ficam ostentando as coisas, assim, bens materiais que, sei lá, de uma hora para outra, a gente não, talvez nós vamos ter ele mais. Ostentando uma vida que talvez ela nem não está feliz, mas está fingindo para as pessoas que está feliz, né? Tem muita gente que finge que está feliz, mas está feliz. Está machucando ela própria, né? Como eu falei para você, nós abrimos portas para que nós mesmos soframos, venhamos a sofrer. Então, por isso que nós temos que observar muito bem o que nós fazemos na nossa vida. Nós temos que observar muito bem as nossas escolhas de vida, quais as palavras que proferimos uns para os outros, quais os olhares que damos uns para os outros. Então, assim, nós temos que olhar para dentro de nós. Porque casa, carro, dinheiro, sei lá, para mim casa é casa. Não existe de mansão, existe casa onde você mora dentro dela, aonde você esconde do sol e da chuva, independente que tenha 10 banheiros, vai ser casa. Então, assim, um lugar onde você esconde do sol e da chuva, independente que seja qualquer marca de carro, é um carro que anda, é um carro. Agora, para mim, eu falo para você, gente, já tive carro sem ar-condicionado, pelo amor de Deus. A minha cidade faz muito calor, é um pouco difícil, mas não é impossível, né? Então, nós podemos viver andando de bicicleta, a pé. Gente, sabe o que importa mesmo? É você estar vivo. É você estar com saúde. Quantas pessoas estão no hospital agora, hein? Quantas pessoas estão recebendo diagnóstico de que não vão sobreviver por muito tempo? Quantas pessoas neste momento estão nascendo e quantas pessoas neste momento estão sofrendo de dor e quantas pessoas, já imaginou, estão no hospital ou em algum lugar neste momento se matando ou quantas pessoas estão morrendo no leito de hospital, às vezes com muita dor. E você tem que dar valor à vida que você tem agora. Ah, agora é quando, Luciana? Agora que você está vendo esse vídeo. Agora que você está escutando esse vídeo. Por isso que nós estamos querendo aprender mais de Deus, saber mais de Deus, o que Ele é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer tudo, gente. O que Ele fez pelo povo dele? Qual que é o povo dele? O povo de Israel. Então vamos falar com Deus, vamos sentir Deus, vamos orar mais para Deus, vamos glorificar, santificar, exaltar este Deus que é único e perfeito. A perfeição só existe nele, em mais nada, em mais ninguém. Então vamos aqui no capítulo 19 de 1 Samuel. Mais tarde, versículo 1, tá? O versículo 1. Mais tarde,
Saul, que não é mais, ex-rei, ele era ungido por Deus rei, mas depois Deus ficou chateado com ele, porque ele fez coisas que Deus não mandou, desobedeceu a Deus, Deus tirou a unção dele e colocou em Davi, mas Saul não sabia ainda. Davi era o filho mais novo da casa de Jessé. Davi tinha 7 irmãos, ele é o 8º, mais novo. Aquele que ficava lá com a ovelhinha pelo deserto afora, que cuidava das ovelhas, fazia o serviço mais pesado. Mais tarde, Saul, que era o rei ungido por Deus, não era ungido mais, falou a Jonatã, filho dele, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi, porque ele já percebeu que Deus estava com Davi, então ele ficou com inveja e ficou com ciúmes. Versículo 2: visto que Jonatã, filho de Saul, gostava muito de Davi como se fosse o irmão, amava Davi e gostava demais. Jonatã lhe contou: Saul, meu pai, quer que você seja morto, Davi. Tenha cuidado amanhã cedo, Davi. Vá para um lugar secreto, Davi. Fique escondido. Versículo 3. Eu, Jonatã, irei com meu pai ao campo, perto de onde você estiver, Davi. Falarei com meu pai Saul a seu respeito, Davi. E se eu ficar sabendo de alguma coisa, contarei a você, Davi. Você é um irmão para mim, eu amo você. Versículo 4. Então Jonatã, filho de Saul, falou bem de Davi a Saul, seu pai. E ele lhe disse: o rei não deve pecar contra seu servo Davi, pois ele não pecou contra o Senhor Saul. Pelo contrário, Davi, o que ele fez pelo Senhor foi muito bom. Davi fez ao rei. Versículo 5. Olha para você ver, papai Saul, rei. Davi arriscou a vida dele para matar o filisteu, aquele gigante, Golias, de modo que Jeová, Javé, Deus dos exércitos, deu uma grande vitória a todo o povo de Israel. O Senhor, papai Saul, viu isso e ficou muito contente. Assim, por que pecar contra o sangue de Davi, que é um sangue inocente, fazendo com que Davi seja morto sem nenhum motivo, papai Saul? Versículo 6. Saul, o rei, escutou Jonatã, seu filho, e jurou: ah, meu filho Jonatã, você é meu único filho, Jonatã, eu te amo. Tão certo, eu vou fazer um juramento com você aqui agora. Tão certo como Jeová vive, Deus, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, vive, Davi não será morto. Versículo 7. Depois Jonatã, filho de Saul, chamou Davi, que virou seu melhor amigo, e lhe contou todas essas coisas, a conversa que teve com o papai dele, Saul. Então Jonatã levou Davi até Saul, seu papai, e Davi voltou a servir Saul, o rei, assim como ele fazia antes. Versículo 8. Com o tempo, houve novamente uma guerra. Davi saiu para lutar contra os filisteus. Os filisteus eram era um povo que adorava outros deuses, contra o povo de Israel. E Davi matou um grande número de filisteus, e os filisteus fugiram de diante de Davi. Versículo 9. E um espírito mau da parte de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, veio sobre Saul. Entrou dentro de Saul, o espírito mau da parte de Deus. Versículo 9, capítulo 19, 1 Samuel. Versículo 9, capítulo 19, 1 Samuel. E o espírito mau da parte de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, veio sobre o rei Saul. E Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa. Versículo 10. Saul, rei, tentou cravar Davi na parede com a lança, mas Davi se desviou, de modo que a lança penetrou na parede. Naquela noite, Davi fugiu de Saul. Versículo 11. Mais tarde, Saul, rei, enviou mensageiros à casa de Davi, para que vigiassem a casa de Davi, que é de Jessé, o pai de Davi. E lhe disse: se você
não fugir esta noite, amanhã será um homem morto, Davi. Vai fugir. Saul era melhor amigo de Davi e por inveja, por ciúmes, porque viu que Deus estava ao lado de Davi, porque Davi ganhava todas as guerras, Davi era sozinho ganhava tudo, ele viu, não, Deus está gostando dele, Deus está ajudando ele, Deus gosta dele, Deus está dando poder para esse rapaz, ficou enciumado. Mas Deus colocava um espírito mal dentro de Saul, o rei. Saul tinha muita inveja, muitos ciúmes, por causa de Deus. Versículo 12, imediatamente Mical, que era esposa de Davi, ajudou a Davi a descer pela janela para que Davi pudesse fugir. Versículo 13, Mical, que esposa de Davi, pegou o ídolo doméstico e o colocou na cama e no lugar onde Davi deitava a cabeça. Mical, sua esposa, pôs uma rede de pelos de cabra e cobriu o ídolo com uma roupa, fingindo que era Davi, esperta. Versículo 14. Saul enviou então mensageiros para que trouxessem Davi. Mas Mical disse: Davi está doente? Versículo 15. Portanto, Saul, rei, enviou os mensageiros de volta para verem Davi. Ele disse: tragam-no, Davi, para cá na cama, mesmo doente, para que ele seja morto. Versículo 16. Ao entrarem, os mensageiros encontraram na cama, não Davi, mas o ídolo doméstico e uma rede de pelos de cabra no lugar onde estaria a cabeça de Davi. Versículo 17. Em vista disso, Saul, rei, perguntou à sua filha Mical, mais nova, esposa de Davi: por que você me enganou assim, hein, Mical? E ajudou meu inimigo Davi a escapar? Mical, filha de Saul, respondeu: Davi me disse que se eu não ajudasse a fugir, papai Saul, ele me mataria. Versículo 18. Enquanto isso, Davi não falou isso não, gente, é mentira, né? Enquanto isso, Davi tinha fugido e se encontrou com Samuel em Ramã. Samuel lhe contou tudo que Saul, o rei, tinha feito a ele. Então, Davi e Samuel foram embora para um lugar chamado Naiote e ficaram por lá. Versículo 19. Com o tempo, Saul, rei, foi informado. Davi está em um lugar chamado Naiote, em Ramã. Versículo 20. Saul, rei, enviou imediatamente mensageiros para capturar Davi. Quando eles viram os profetas mais velhos profetizando e Samuel liderando-os, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, o rei, e eles também começaram a agir como os profetas. Então Deus faz como ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer. Os mensageiros do rei Saul, que Deus já tinha tirado a unção dele e colocava um espírito mau dentro de Saul, ele fez com que os vigias, os homens que estavam com Saul para matar Davi, profetizasse também. Então qualquer pessoa pode profetizar quando Deus quer, Porque é propósito de Deus. Porque tudo é para a vontade e para a glória de Deus. É como Deus quer. Versículo 21. Quando Saul ficou sabendo disso, enviou imediatamente outros mensageiros. Mas os outros mensageiros também começaram a agir como profetas. Então Saul, rei, enviou um terceiro grupo de mensageiros. E o terceiro grupo de mensageiros também começaram a agir como profetas. Porque Deus fez isso. Versículo 22. Por fim, Saul, o rei, ele mesmo foi ao lugar chamado Ramã. Quando chegou à grande cisterna em Secó, ele perguntou: onde estão Samuel e Davi, hein? Responderam para eles: olha, Samuel e Davi eu vi eles passando na Naiote, no lugar chamado Ramã. Versículo 23. Enquanto Saul, o rei, estava indo dali ao lugar chamado Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus, Pai de Jesus, veio também sobre Saul. E Saul continuou andando e agindo como profeta, até chegar ao lugar chamado Naiote, em Ramá. Versículo 24. Saul também tirou a roupa e agiu como profeta diante de Samuel. E ficou deitado ali nu o dia inteiro e a noite inteira. É por isso que se diz: será que Saul também
está entre os profetas, é porque Deus fez isso para salvar Davi, gente. E para glorificar o nome de Deus, porque Deus é Deus. Ele usa o que ele quer, ele coloca o espírito dele aonde ele quiser, gente. O ser humano, nós somos pecadores. Ele colocava o espírito mau em Saul e ele colocava o espírito bom em Saul. Ele colocava o espírito de Deus em Saul, colocava o espírito mau em Saul. Então ele coloca em quem ele quiser, na hora que ele quiser. Ele tira também de quem ele quiser, porque ele é Deus, porque ele é rei, porque ele é único, porque ele é poderoso, porque é o único que tem poder. E a ele a glória, a honra e toda a exaltação para sempre.